Imagine uma empresa que vende para o mundo inteiro, mas depende exclusivamente de um único país para sobreviver. Agora imagine que esse país começa a desacelerar. Foi exatamente isso que aconteceu com a Taurus Armas. Mas o mais curioso é que mesmo com tudo isso acontecendo, ela ainda parece ser uma empresa saudável. A grande pergunta é, tá na empresa o problema ou tá no cenário global ali que ela vivencia? Hoje eu vou te mostrar o que acontece com a Taurus Armas de um jeito simples e rápido que muita gente não tá enxergando. Pra gente começar do jeito certo, eu preciso explicar o que é a Taurus. Taurus é uma empresa brasileira do ramo de armamentos, mas que ganha dinheiro lá fora. A maior parte das armas que ela fabrica é vendido lá dentro dos Estados Unidos, justamente porque lá existe uma política pró-armas. Então a gente tem aqui um cenário de uma empresa brasileira que não depende tanto do Brasil, mas sim do consumo americano lá fora. De uma forma mais clara, é como se você fosse dono de uma loja aqui no Brasil, mas a maioria dos seus clientes estão em outro país. Só que aqui a gente começa um ponto muito importante, porque o cenário mudou totalmente. Os Estados Unidos estão enfrentando um juros muito alto atualmente, e quando o juros está alto, o consumo é enfraquecido. Justamente porque as pessoas passam a ganhar menos por conta da inflação, então o poder de compra começa a ficar menor e param de comprar diversos produtos. O resultado disso é lojas vendendo muito menos e, consequentemente, também comprando muito menos de fábricas. E adivinha o que acontece com a Taurus? Exatamente isso. Ela começa a vender cada vez menos. Não necessariamente significa que a empresa está vendendo menos, mas que talvez o mercado deu uma esfriada, o jogo mudou. Olha só aqui, então a gente tem a exportação de produtos do Brasil para os Estados Unidos por meio da Taurus, mas com essa economia dos Estados Unidos enfraquecida, desacelerando, fica muito difícil da Taurus conseguir vender produtos lá. Lembrando que a Taurus ela depende muito dos Estados Unidos, porque os produtos que ela fabrica aqui no Brasil, basicamente a maioria é vendido lá. Então se a gente tem um problema nos Estados Unidos, é um grande problema para a Taurus. E o cenário lá dos Estados Unidos continua assim, ó. CPI de março pressiona o Fed a manter juros altos. A inflação nos Estados Unidos permanece em 2,8%, dificultando a redução das taxas de juros pelo Fed. Esse cenário global influenciou diretamente dentro da Taurus, trazendo aí alguns resultados não tão bons quanto esperado. Peguei alguns números da Taurus, a gente consegue ver que comparando o quarto trimestre de 2025 com o de 2024, a gente teve uma queda aqui na receita operacional líquida. Antes, em 2024, era 455 milhões e agora a gente tá falando aí de 391 milhões, queda de 14%. Olha só, quando a gente fala de Brasil e Estados Unidos, se a gente for olhar o mercado interno aqui no Brasil, ele até aumentou, tá? Foi de 76 aqui no quarto trimestre de 2024 para 83 no de 2025. Agora, quando a gente fala de externo, que é aí justamente onde ela tá sofrendo, a gente teve uma queda de 378 milhões para 308, total de menos 18 comparando os dois aí trimestres. Mas não só isso, a gente pode ver diversos outros pontos, como queda de lucro, a gente teve uma queda de lucro também. Uma coisa muito interessante foi que as despesas operacionais dela aumentou e não aumentou pouco, mas ela reportou que foi uma coisa atípica, que o investidor pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer com recorrência. Então olha só, ela deu prejuízo se a gente for comparar 2024 com 2025. Ela tinha fechado aqui com 40 milhões em 2024 e em 2025 menos 65%. É um péssimo resultado. O EBITDA dela zerou praticamente, ela estava aqui com 89,9 em 2024. Então assim, é um cenário muito complicado para a Taurus. Se a gente comparar 2024 com 2025, a gente vê que as coisas não estão muito boas, justamente por conta desse cenário todo aí que ela está enfrentando. Só você olhar os números, imagine que você tem uma empresa e de um ano para o outro as coisas mudam bruscamente assim. Uma hora você ganha muito e outra hora você não ganha nada. Não necessariamente você quebrou, mas que você piorou um pouco, você piorou. A Taurus teve seu destaque no ano de 2020, 2021 ali, ano que a gente era pró-armas no governo interno do Brasil, então isso ajudou bastante a Taurus. Mas assim, mesmo que com tudo isso, a Taurus ainda dá lucro, a Taurus ainda é uma empresa que sobrevive ali no meio do mercado americano, com pouco do Brasil. A dívida da Taurus está sob controle, porque ela trabalha com alavancagem, então ela faz alavancagem financeira nas suas operações. Ela tem uma estrutura muito sólida, ela não é uma empresa que está quebrando, ela está passando por um momento difícil, mas existe uma luz no fim do túnel para a Taurus. O Brasil cada vez mais vem favorecer
favorecendo esse lado do armamento, mesmo que o governo não seja um governo pró-armas, vem fazendo com que isso fique mais fácil de acontecer. Claro que isso não vai mudar diretamente nos resultados da Taurus, porque a maior parte dela é influenciada pelos Estados Unidos e não pelo Brasil, mas isso ajuda ela a começar a se recuperar. Além disso, ela começou também a vender armas para a Índia, ela tá chegando em alguns outros países, e isso pode ajudar também ela a arrumar esse problema aí que tem dentro da empresa. Mas nada disso importa se os Estados Unidos ainda estiver passando pelo problema que eles estão passando. Juros altos acontecendo, com Trump fazendo tarifaço sobre importação, fica muito difícil. Então a gente precisa que os Estados Unidos se alinhem ali para a Taurus conseguir se recuperar. Para vocês terem uma noção, basicamente 80% da receita da Taurus vem dos Estados Unidos. Olha só, isso é uma coisa que eu falo muito aqui nesse canal sobre a gente ter essa diversificação, né? A gente consegue ver que, olha só, a Taurus olhando somente para um país, os Estados Unidos, que é o país que mais favorece ali sim o armamento, mas olhando somente ali para ele, olha como que fica difícil. Se você tem um problema lá, olha o que acontece. Isso serve para os investimentos também, tá, galera? Se você tem ação só de um setor ali, ou só ações mesmo na sua carteira, provavelmente uma hora ou outra vai bater um problema ali naquele setor e você vai se lascar. Muito cuidado com isso. Então a gente consegue ver que o risco existe dentro da Taurus também, porque ela não tem essa diversificação de países. É claro que cada um vai ter sua política, é uma coisa complicada, não é uma coisa de só chegar e vou vender ali, a gente sabe, mas essa não é a questão. A questão é que ela tem um risco dentro dela, então fica um pouco difícil ali você depender somente, exclusivamente de um país. Então vamos ser sinceros, a Taurus é uma empresa ruim? Não, mas ela tá num cenário muito complicado ali que não tá favorecendo nada a ela. Digamos que hoje ela tá no meio do caminho, ela não tá ali se desempenhando o máximo possível, mas também não tá muito para trás. Se a gente for procurar, a gente acha a empresa muito pior. É o que eu falo, quando a gente investe na Taurus, a gente não pode olhar só para a empresa, mas sim para o cenário global. Quanto mais pró-armas forem os países, melhor. E armamento, guerra, a gente sabe que é o futuro aí da humanidade, infelizmente. Olha aqui, se a gente for olhar a cotação da Taurus, a gente consegue ver que lá em 2007, uma ação custava R$100. Hoje uma ação custa 5,17. Quem comprou lá atrás manteve até agora, realmente ali teve um baita prejuízo. Se a gente for calcular, basicamente você perdeu quase 100% do seu valor. Muito complicado. Mas ao mesmo tempo, quem comprou ali em 2018 e vendeu no ano de 2021, teve um retorno absurdo de mais de 1000%. Mas e aí, me diz você investiria numa empresa que depende exclusivamente de um único país ou não? Comenta aqui abaixo, eu quero a opinião de todo mundo sobre esse cenário da Taurus. Se vocês quiserem, eu posso trazer também mais vídeos analisando algumas empresas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal. Dá uma moral pra gente aí. Você me ajudando, eu te ajudo. Você me ajuda com os inscritos e eu te ajudo sabendo mais sobre seu dinheiro. Tamo junto e até a próxima.